Rafa, o Brabo. Tô até agora revendo o lance e não acreditando na bola que o Lima não chutou. Era o último lance da partida. O André coloca a bola com açúcar e com afeto por cima da defesa, no segundo pau, pequena área. Era pro Lima só escorar, não dali tá tão perto do gol que não dá nem tempo do goleiro reagir. É só tirar do goleiro. Acho que foi o Samuel Xavier que cruzou. Aí chegou o camisa número 2, Mateuzinho, bloqueou. Era só escorar, bater de chapa na bola e tirar do goleiro. Mas enfim, terminou 0-0 esse Fluminense e Corinthians no Maracanã. Um jogo que teve pouca técnica, pouca emoção. Os goleiros participaram, de certa forma, de maneira pequena, né? De pouca intensidade da partida. No primeiro tempo teve 2 defesas do goleiro Hugo, uma delas numa grande defesa, uma defesa gigante, cabeçada do Cauã Elias, cruzamento do Alexander da esquerda, e uma grande defesa do goleiro do Fluminense, Fábio, que foi exatamente depois de uma cabeçada do Thales, mas facilitada, porque a bola veio perto dele. Ele não teve que se esforçar muito para alcançar a bola. O Fluminense veio com um time muito quebrado hoje para o jogo contra o Corinthians. Muito quebrado. Sem o Ganso e sem o Arias, o time perde capacidade criativa, perde a capacidade de alguma coisa inteligente no meio do campo. Fica muita vontade, muita disposição entre os garotos. O primeiro tempo do Isaac na ponta esquerda foi muito ruim. Não dava sequência de jogadas, voltava tudo quanto é bola que ele recebia para o lateral esquerdo, esquerdinha ou para o meio de campo, pro Alexander ou para o André, para quem chegasse perto dele. No segundo tempo, aí na metade do primeiro tempo, o técnico mudou ele lá para ponta direita e trouxe o Lima para cá, para a esquerda. Foi quando o Fluminense, ali pelos 30, entre os 30 e os 40 minutos, mais criou as oportunidades de gol. 33 e 37, para ser mais preciso, as 2 grandes chances do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, ele volta com o Keno no time, mas fez uma mudança pouco convencional. Tudo bem, eu gosto das tentativas, dos riscos que um treinador corre, riscos calculados, evidentemente. Tirou o esquerdinha, que não estava bem, nem o esquerdinha, nem o Isaac. Tirou o esquerdinha, botou o Alexander na lateral esquerda, onde ele é melhor. E botou o Keno jogando de ponta direita. Quando a galera viu lá o Keno entrando, ameaçou uma vaia, ainda mais de ponta direita, mas ele entrou bem no jogo. Passou a dar ao lado direito do Fluminense profundidade que não tinha quando jogou por ali o Lima. E aí voltou o garoto Isaac lá para a ponta esquerda. E o Isaac começou a jogar, ou como a gente gosta, como a gente sabe que ele é. Pega a bola, leva para cima do marcador. Tem 2 marcadores, tenta o drible no meio dos 2. Ele é ousado, é abusado, e é isso que ele tem que ser. É um jovem ainda, uma promessa do Fluminense. E aí o time teve jogadas com o Isaac pela esquerda e com o Keno pela direita. Melhorou o Fluminense. E as oportunidades começaram a surgir. Aos 10 minutos, um cruzamento do Keno, Isaac bateu, mas na hora da passagem da bola, o Kaká bloqueou. Aí aconteceu uma pressão do Fluminense, o time se empolgou, foi muito para frente e desguarneceu o setor defensivo. Sai um contra-ataque, fica o Thiago Silva sozinho contra 5 jogadores do Corinthians numa desabalada corrida. Só que a jogada começou com o Rian fazendo uma falta em cima do Samuel Xavier, na entrada da área do Corinthians. Fluminense no ataque. Saiu o juiz, que estava bem posicionado, não deu a falta, saiu o contra-ataque e saiu o gol, marcado depois de um passe do Giovani, saiu o gol marcado pelo Charles, passe do Wesley, na verdade. Gol do Charles. Aí o VAR chamou, ô cidadão, ô seu Braulio, teve uma falta lá, dá uma olhadinha para ver se não foi. Aí ele veio olhar, foi muito clara a falta, que originou essa saída em bloco do time do Corinthians no contra-ataque 5 contra 1 para fazer o gol. Gol anulado e falta para o Fluminense. Olha que confusão que ia dando. Ele anula um gol, ele não dá uma falta clara, sai o gol do Corinthians, ele tem que anular o gol e quase que o Fluminense faz o gol de falta, mas a cobrança do Lima desviou na barreira, na cabeça de alguém lá da barreira, e a bola foi para escanteio. E o jogo ficou assim, Fluminense mais
presente no ataque, o Lima mais solto ali pelo meio, fazendo o papel que seria do Ganso ou do John Arias, os dois jogadores que fizeram uma falta imensa ao time do Fluminense na partida de hoje, e o Corinthians dependendo de umas bolas de contra-ataque esticadas. Numa delas, aos 42, o Rian, da entrada da área, bateu colocado, tentando alcançar o ângulo, mas a bola foi para fora. O John Kennedy teve uma outra jogada pela meia esquerda que ele bateu para fora, já tinha entrado no lugar do Cauã Elias, aos 31 minutos do segundo tempo, junto com o Serna, que entrou no lugar do Isaac. Só que o Serna veio para a direita e o Keno foi para lá para a esquerda. Eu não entendi essa mudança. O Serna sabe jogar pela esquerda e o Keno estava bem pela direita. A mudança que ele fez que deu certo, eu estou falando, é o Sidney Lobo, porque hoje o Mano estava suspenso, não estava no banco. E aí, a mudança que ele fez que deu certo, ele desfez. E aí, tome de Samuel Xavier ser lateral e ponta ao mesmo tempo. E foi assim que saiu o lance, o último lance da partida, que era para ser o lance do gol da vitória do Fluminense. Aqui pela direita, o Samuel Xavier, o Lima e o Serna trabalharam a jogada e o Samuel Xavier dá uma levantadinha na bola, risca na pequena área, segundo pau, vai entrando sozinho o Lima. O Lima, ao invés de chutar de primeira, tenta dominar para driblar. Mateuzinho dá o combate, embola com ele, e ele perde a chance, a bola sai da área e o juiz termina o jogo. 0-0 foi um placar que pode demonstrar bem o que foi a pobreza técnica do jogo como um todo. E foi um jogo de um resultado ruim para os dois. O Corinthians deu uma saidinha, deu uma espiadinha do lado de fora da zona de rebaixamento, mas pode voltar amanhã com os outros resultados. E o Fluminense patinou. O Fluminense precisa dar essa arrancada, mas tem que ganhar os jogos em casa. Mas exatamente na hora em que ele precisa vencer os jogos em casa, ele sofre esses desfalques todos. Hoje o técnico optou pelo Ignácio de zagueiro com o Thiago Silva, jogou bem, mas sentiu o joelho. Entrou o Thiago Santos. Acho o Thiago Santos mais entrosado com o Thiago Silva, mas o Ignácio demonstrou qualidade. E a falta de um lateral esquerdo de ofício, né? Porque o Alexander é mais meio campo do que lateral. Esquerdinha, muito verde ainda, não jogou bem hoje, foi substituído. E aí foi para lá o Alexander. E principalmente os homens de meio de campo. Sem o Martinelli, sem o Ganso e sem o Arias, o Fluminense perde força ofensiva. E estou esperando o dia em que o Cano vai voltar, porque ainda acho que o Cano é um jogador importante para o Fluminense, mas já está há tanto tempo fora. Cauã Elias tem aproveitado as oportunidades, mas precisa ter alguém com ele. Está o Cauã Elias, está o John Kennedy, mas o Cano ainda é um jogador importante pela sua experiência. O Fluminense continua, lamentavelmente, numa amarga posição na zona de rebaixamento. É isso, Rafa. Valeu!